Amém, meninas? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá, né? Elisângela aqui vai falar com vocês hoje sobre depressão. E eu achei tão interessante, né, que eu quis colocar assim, um tema, né? Vamos falar sobre depressão, por quê? É um assunto que tá tão assim em alta, né, ultimamente, mas infelizmente se faz necessário nós estarmos falando, né? Falando um pouco sobre isso, um pouco sobre por que eu me sinto tão triste, né? Por que eu acho que eu tenho depressão. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esta doença em si que vem de fundo emocional. Nós falamos sobre doenças emocionais, né? Que são aquelas doenças que acabam somatizando, tá no seu corpo. Mas a depressão é uma doença que, se não tratada, ela vai agravar e vai piorar, desenvolvendo transtornos de depressão maior e outros tipos de transtornos que aí tende a ser ruim, né? Se eu perguntasse aqui pra vocês, você sabe se você tem depressão? Se eu fizesse essa pergunta aqui, né? Eu acho que todo mundo ia acabar falando assim, né? Eu tenho, ou eu já tive, né? A pessoa que é Elisângela já teve depressão. E aí eu falo pra você que eu sou cristã, né? Então eu sou evangélica e por muitos anos eu achava que depressão era apenas ficar triste. Sabe? Eu achava, olha a minha mente tão assim pequena. Eu achava que depressão era pra ficar triste, quietinha, ou chorona o tempo todo, só chorando. E não sabia que tem outras características, vamos dizer assim, outros sintomas que a gente pode identificar a depressão. Mas também eu posso falar pra você assim, tem o estado depressivo, que aí é normal, tá? A pessoa pode estar no estado depressivo ou a pessoa pode ter depressão, tá? São diferentes. Estar no estado depressivo é quando você tá triste por alguma situação, vamos dizer, um luto. Eu tô no estado depressivo porque eu tô sentindo uma tristeza devido à minha perca. Um estado depressivo, uma tristeza que não me deixa vontade de fazer nada. Vamos dizer lá, um trauma que eu vivi, uma batida de um carro, ou então uma traição de algum amigo. Isso pode me trazer uma tristeza e eu ficar momentaneamente ali 1 dia, 2 dias deprimida. Deprimida não quer dizer que eu esteja em depressão, tá? As pessoas às vezes confundem isso. As pessoas às vezes confundem o deprimida com depressão. E não se deve confundir, tá bom? A gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que nós temos que entender, tá? Hoje, nós temos que... O que eu queria falar pra vocês assim, né? Que a palavra depressão já é forte, né? Como se eu posso... Vamos pegar assim, eu não vi no dicionário. Depressão. A coisa tá prendendo, tá dando pressão. Prendendo, sufocando, né? Trazendo pressão pra mim, né? E aí a gente pode entender que vem aqui uma tristeza que pode aumentar. Estar deprimida no luto faz parte, né? Você está deprimida no luto, né? Como a nossa amada pôs aqui. Ela não consegue comer, não consegue dormir por causa do luto. Isso é normal, tá? Isso até faz parte da nossa vida, da nossa rotina, tá? Eu estar deprimida por causa de alguma situação, isso é normal. O que não pode acontecer é eu permanecer deprimida 1 semana, 2 semanas, 3 semanas seguidas. Ou então eu fico 3 semanas assim, contando um dia que eu tô mais ou menos bem e os outros dias eu estou ruim. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho que pegar e entender o quê? Que tem um tempo. Então, a depressão é um estado mental,
de uma profunda tristeza persistente, a pessoa que fica ali, ó, persistindo naquela tristeza, né, que fica aí sofrendo por muito tempo, fica acabando afetando os seus pensamentos, o seu comportamento, o sentimento, o seu bem-estar. Então, aquele pensamento triste fica corroendo a minha mente o tempo todo, né? Fica corroendo a minha mente e aí afeta o meu sentimento, o meu comportamento em relação às pessoas, afeta o meu bem-estar físico, né? Porque a pessoa perde algumas vontades. Então, a pessoa ela não tem vontade de fazer certas coisas, ela tem vontade apenas de ficar deitada ou então de ficar desanimada. Apenas levanta, não quer tomar um banho, não quer tirar o pijama, ou então nem toma um banho, nem tira o pijama, fica o dia inteiro assim. Isso quando a pessoa acorda e dorme com aquela sensação de vazio. Eu não sei o que eu tô sentindo, nossa, é uma tristeza, eu não sei por que eu tô triste, mas eu queria tanto entender por que eu tô triste e eu não entendo o que tá acontecendo comigo. Então isso é depressão. Tá? A depressão é uma coisa assim, sabe? Algo que sufoca, chega a sufocar. A pessoa fica ansiosa, desesperada, facilmente, ela se desespera muito fácil. Ela se sente com esse vazio, como eu acabei de falar. Ela tem uma preocupação excessiva do que vai acontecer, porque vem a questão da ansiedade. Então ela fica preocupada em excesso. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo decorar uma palavra. A preocupação excessiva porque vem da ansiedade. Eu vou falar depois sobre isso, né? Então ela se sente, a pessoa que tem depressão, ela se sente inútil. Ela se sente incapaz, inferior às pessoas. Ela se sente culpada por qualquer coisa. Sabe? É uma pessoa que tem muita culpa, carrega muita culpa dentro dela. Então, e aí vem algo que as pessoas não entendem. A irritabilidade. Aquela pessoa extremamente irritada. Irritada que parece que vive na TPM o tempo todo. Aquela pessoa que, se o marido fala um A, ela fala o alfabeto inteiro pra ele. Ou, como no meu caso, que eu não falava, eu engolia, mas eu descontava empatadas, vamos dizer assim, aquelas palavras bem rudes, né? Então, a irritabilidade é sim um dos sintomas de depressão também, né? Vamos dizer assim, sintomas, uma forma de demonstrar que a pessoa também tem alguma coisa errada com ela. Porque ninguém tem que ficar irritado o tempo todo. A questão de estar irritada, a pessoa me fala uma coisa e eu jogo assim, sabe? Pra não descontar, eu desconto num objeto. Aquela pessoa que fica com o sangue fervendo por dentro o tempo todo. Isso sim é sério. Concentração. Nossa, eu já falei aqui sobre concentração. Pessoas que não conseguem se concentrar. E aí vai, gente. A dificuldade de lembrar dos detalhes, de alguma história. Tudo isso só faz parte da depressão. Mas eu vou perguntar pra vocês assim. Que a depressão ela tem 3 causas. O humor, o estado físico e o estado mental. Então, a depressão ela tem 3 causas. É o humor. A pessoa perde totalmente o humor. A pessoa que tem depressão, ela não consegue achar graça, não consegue achar alegria nas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. No decorrer do dia, ela não consegue entender que precisa de algo para poder... Assim, não consegue entender que precisa estar feliz. Só o fato... eu ter acordado hoje, ter conseguido... Nossa, eu acordei cedo, fiz devocional, fiz academia, levei filho pra escola, me arrumei, passei uma consulta online agora há pouco, estou aqui fazendo live, tenho atendimento. Então, isso é um motivo pra mim estar feliz, porque eu tenho saúde, eu tô com disposição, como eu acabei de comentar agora há pouco com a minha Nutri, né? Que eu estou com uma disposição assim, nossa, porque realmente eu tava muito baqueada. E isso faz a diferença, porque eu acordo, eu olho um belo dia com sol e vejo a grandeza desse dia. Então eu quero agradecer por estar bem nesse dia. Então, isso é humor.
Eu achar graça numa pequena piada que eu ouço, às vezes, do meu filho, ou do meu esposo, ou de alguém próximo. Achar graça numa questão de eu falar alguma coisa errada e falar, nossa, como eu troquei as palavras. Isso é esse humor, né? Um humor, a pessoa não tem essa facilidade. Às vezes, ela até ri, mas sabe aquela risada? Sabe aquela risada que não é verdadeira? Aquela pessoa que dá um sorriso, que ri. Só quem teve depressão ou quem conviveu com pessoas muito depressivas que entende o que eu estou dizendo aqui. Se você teve depressão ou então conviveu com alguém que tenha depressão, me fala, me conta. Porque se esse tipo de pessoas não é dessa forma, ela não acha graça. Você tá conversando, tem uma conversa e ela tá de repente ali, ela tá apática. Ela não tá, ou ela tá ali por estar. Parece que ela tá fora do mundo. Aí entra a questão do estado mental. A mente dela paralisou no tempo. A mente da pessoa que tem depressão, ela fica ali paralisada. Você tá conversando com a pessoa e a pessoa tá assim. Ela nem responde você. A pessoa que tem depressão, que está assim muito grave, gente, é triste, mas acontece. Você tá numa roda conversando com as pessoas, você tá no ambiente com essa pessoa, com a pessoa dessa forma, e a pessoa não tem vontade de falar nada, ela não tem assunto, parece que ela tá ali e não está ali. A mente dela tá em outro local, tá vagando em outro lugar. É como se a pessoa, quem tivesse em volta dela, ela não tivesse entendimento, né? De como poder falar, ela não soubesse o assunto que tá sendo abordado. Uma pessoa que vive com depressão, uma pessoa depressiva, ela se desliga totalmente, gente. Sabe quando você conversa com ela, você conta uma história pra ela e daqui a pouco, quando for no final do dia, você for falar com ela, ela fala, nossa, verdade, ela esquece. Porque a mente dela não tá mais funcionando como uma pessoa assim normal. Porque a gente, no transtorno de personalidade, na especialização, o Dr. Danilo, que é o nosso professor do Instituto, ele explica direitinho. Dá até pra se ver, ele explica na questão aqui dentro, da nossa mente, como que funciona. Como que é aqui dentro a questão de uma mente da pessoa que tem depressão para uma mente da pessoa que não tem depressão. Os neurônios, gente, é uma doença. E é sério. Uma doença que causa uma paralisação aqui dentro. Então a pessoa perde a noção do que está acontecendo, ela fica paralisada no meio do tempo. Pra ela é como se fosse o dia e a noite é a mesma coisa. Ela vive aquela ali, ó, como se nada fosse nada. Ela não tem, sabe, ela não fica constante na questão de entender que eu vou entrar num assunto e vou sair daquele assunto. Ela começa a contar uma história e de repente ela voa, ela paralisa. Teve uma imersão aqui em São Paulo, o ano passado, que teve uma pessoa que foi contar uma história ali, compartilhar algo, e ela travava, ela desligava. O grau da depressão. Ela tava contando ali, aí ela sumia. Aí tinha alguém mais agitada, falava assim, vamos, continua, conclui. Mas a pessoa não conseguia concluir a história. Por quê? A mente dela tá com bloqueios. Porque a mente dela tem bloqueios na questão da lembrança. É algo que ela nem quer. Às vezes ela fala assim, por que eu não lembro? Ou então ela começa a contar, ela para, respira. E aí ela volta, daqui a pouco ela esquece. Não lembro por que tava falando aqui, como que é mesmo, o que eu tava contando. Ela esquece, ela foge do assunto. Porque a depressão causa isso. Esse esquecimento. Então é um estado mental, mexe no estado mental da pessoa. O humor, o estado mental da pessoa fica bagunçado. Por que tem pessoas quando tá com depressão, geralmente, dependendo do que ela trabalha, ela é afastada do serviço. Porque ela não vai render. Se a pessoa estuda, ela não vai conseguir, ela vai ter dificuldade na questão de adquirir o conhecimento. Ela pode tentar estudar, mas se ela não se tratar da depressão, ela não vai conseguir entrar na mente dela
aquilo que ela precisa aprender para ela poder conseguir render ali no estudo. Então, a pessoa, vamos dizer lá, a pessoa que está estudando para ser advogado, que tem que fazer a OAB, ela faz a faculdade e de repente ela vive, porque a faculdade você faz, tu terminou, agora a OAB é mais puxada, é mais tenso, mas se a pessoa tiver depressão, ela vai ter uma dificuldade em poder memorizar, porque na hora da prova, a ansiedade é tanto, o nervoso é tanto, que traz um bloqueio na mente. E isso é uma dor que mexe, vem da depressão, que mexe com o seu estado mental. Faz sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me conta aí, tá? Agora vamos falar sobre o estado físico. Com certeza, pessoa que tem depressão mexe tanto com o humor, estado mental e o estado físico, porque a pessoa não tem vontade de fazer nada. Ela só tem vontade de ficar sentada ou deitada o dia todo. Ou ela não tem vontade. Você fala assim, vamos fazer uma caminhada? Não tô com vontade. Vamos ali no mercado comigo? Ah, não, tô com preguiça. Tudo que você chama pra poder fazer, ela não tem vontade de fazer. O corpo paralisa. O estado físico dela vai piorando, porque aí vem a questão saúde. Eu preciso praticar alguma coisa pro meu sangue bombear. Eu preciso fazer alguma atividade, mexer, né? Não necessariamente fazer academia, mas fazer algo. Porque sabe aquele ditado que diz, quanto mais você dorme, mais você quer dormir? Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas acontece. Se você é uma pessoa que gosta de dormir, eu no meu caso, eu gosto de dormir bastante. Então eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Mas teve muito tempo da minha vida que eu dormia 11 da noite e acordava às 10 da manhã. E eu não queria acordar, eu queria ficar dormindo. Então meu corpo, o que aconteceu com o meu corpo? Ele vai estagnando, eu vou ganhando peso. Aí eu ganho peso. Aí com o peso que vem no nosso corpo, né, que a gente adquire, por não estar fazendo nenhuma atividade, você acaba comendo, a pessoa não tem vontade de fazer nada, mas ela tem ansiedade. Então ela come, e o que dá vontade de comer numa pessoa que tem depressão? Doce. Nossa, eu não resisto um doce. Elisângela, se você me colocar uma torta de frango e um pedaço de cheesecake, eu vou pro cheesecake. Eu sou mais do doce, eu amo doce. Então, muitas vezes a pessoa tem depressão, no final da noite, quando o corpo tá assim, sabe, em repouso, ele quer energia. Mas a energia, automaticamente meu cérebro, minha barriga entende que é doce, porque o açúcar vira energia e vira gordura. Então a pessoa tende a comer doce à noite. Eu tenho que sair caçando, já atendi mulheres que falaram que foram lá comer açúcar puro durante a noite. Assim, no período da noite, depois do jantar. Porque a vontade de ter energia. Mas é porque ela vive num estado depressivo, o corpo ela não gastou energia durante o dia. E aí chega a noite, que é o horário que o corpo entende que tem que relaxar, não, é a hora que eu tenho que gastar energia. Aí a pessoa come o açúcar, tem dificuldade de dormir, ela dorme mal, acorda cedo, e aí ela acorda cedo, depois ela chega tipo 9 da manhã, tá com sono de novo, fica tudo bagunçado. E o corpo vai ganhando gordura, gordura, gordura. Aí a pessoa se olha no espelho, se vê acima do peso, um pouquinho cheinha, gorda, aí a baixa autoestima, aí a pessoa se vê feia, gorda, e aí ela fica deprimida porque tá se achando gorda, e aí ela fala, vou parar de comer. Aí daqui a pouco ela vai, come o doce à noite, porque ela não resiste à ansiedade de querer comer, de fazer alguma coisa, porque o corpo dela já tá virando aquela roda gigante, né? Uma bola de neve que vai assim. Não é bem bola de neve, é como se fosse um efeito. A pessoa olha ela olha ali o corpo, aí ela come pra poder esquecer a tristeza, aí ela ganha peso, aí ela olha o corpo, fica triste, e aí ela come, e aí vira essa bagunça toda. E nunca sai daquilo. Nunca sai daquilo. Porque ela se sente. O físico dela, infelizmente, a pessoa que tem depressão piora, mexe até nisso. Até nisso. Vocês sabiam que tem pessoas que a pessoa que tem depressão, né, além de mexer com o físico, mexe com o mental e com o físico, as pessoas geralmente têm até um distúrbio alimentar, né? Então, até para pessoas que são bariátricas, para fazer uma bariátrica, o que o médico fala? Tem que fazer psicoterapia, tem que fazer terapia, né? Fazer a psicoterapia e tem que fazer um acompanhamento nutricional, que é pro físico, a nutrição pro corpo, né? E a psicoterapia pra mente.
Se essa pessoa que faz bariátrica, ela não tem esse acompanhamento psicológico e fisiológico, que é a nutrição, o resultado da bariátrica não vai surtir. Porque ela vai continuar engordando. Porque a depressão não está sendo tratada. Ali a causa, a tristeza, a angústia, aí vem a ansiedade, a vontade de comer doce. Aí a pessoa faz um procedimento bem invasivo, porque uma bariátrica é um procedimento bem invasivo, e aí ela não cuida nesse procedimento, e aí ela engorda de novo. E aí piora o estado emocional. Isso é muito sério. Teve um ano, acho que 2021, quando eu tava fazendo o curso ainda, eu recebi uma mensagem de uma colega minha. Ela me mandou, na época era no Face, querendo que eu desse se eu podia dar um laudo, uma carta para uma outra conhecida nossa, em comum, que ela ia fazer bariátrica, que ela tava bem psicologicamente para poder ela fazer. E na hora eu falei assim, não, eu não posso fazer isso. Por quê? Primeiro, a pessoa, eu não tava sendo capacitada para isso, né? Vou dar um laudo, sendo que eu não tinha, né? Tava estudando ainda, não tinha nem informação. E segundo, se ela quer burlar isso, é porque ela não deve estar bem. Porque ela não vai atrás do terapeuta para poder realmente avaliar se ela tava bem, né? Mentalmente, para poder fazer a bariátrica. E eu não dei. E passou-se um tempo, né, bastante tempo, eu um dia entrei assim, eu quase não entro no Face. E eu entrei e eu havia assim, emagreceu de 22 quilos. E eu fiquei super feliz. Aí eu pensei assim, que continue dessa forma, emagrecendo. Mas tem casos que as pessoas não tratam e elas voltam a engordar. E voltam a engordar e fazem novamente bariátrica. Porque o estômago, ele dilata. Mas tudo isso porque ela tá comendo as emoções. Se ela não tratar as emoções, se ela não tratar o emocional dela, a depressão, aquela angústia, a ansiedade vai fazer com que ela coma doce. Ou carboidrato, que vira açúcar, que vira gordura. E aí o corpo dela cresce. Mas também tem um problema sério que pode desenvolver pessoas que têm depressão. Se viver nessa rotina, ela acaba entrando em desespero e aí vem aqueles transtornos alimentares que nós conhecemos, anorexia ou como que é o nome daquela? Esqueci, que é o de vomitar. Esqueci o nome, gente, anorexia. Fugiu da minha mente. O nome tá assim, BBB, mas fugiu. Mas são as duas que tem. Né, que a pessoa vomita, come, ingere, depois ela vai no banheiro e vem pra fora. Que até eu assisti a série da The Crown, né, na Netflix, e da princesa The Crown, e contou isso, né, da princesa Lady Di, que ela tinha bulimia. Isso, ela tinha bulimia. E é uma coisa que tem muito. E esses tipos de transtorno vêm de tristeza, de sentimento de rejeição. A pessoa, ela se esconde, ela aparenta estar bem na frente dos outros, mas é uma tristeza, um vazio, uma dor, um sentimento que não nada preenche. E ela sente vontade de comer. E é tão interessante que na série do The Crown, falando sobre a Lady Di, na última temporada, falou sobre isso. Ela acordando de madrugada, ela detonou um bolo todo. Aí de repente passou uma outra cena assim, ela tava no restaurante conversando com uma mulher, e a mulher ia mandar pra viagem, ela foi lá e comeu tudo o que tava, enquanto a mulher foi no banheiro, detonando. Então é um desespero pra comer. Aí ela se arrepende porque ela tá comendo, e ela faz o que? Ela põe pra fora. Tudo isso vem da depressão. É sério. Depressão é algo sério, que mexe, como eu falei, o seu humor, o seu emocional, o seu físico. Ele vai corroendo por dentro. Buscar ajuda se faz necessário, tá? Às vezes acontece da pessoa tá bem e de repente alguma mudança da sua vida, algo que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, algum trauma, alguma coisa, saiu fora ali do eixo. Aí ela tem um humor deprimido, ela começa a ficar triste. Aí se ela não consegue, vamos dar um exemplo, se ela, um parto. Tem mulheres que, nossa, anseiam, almejam ter um filho. E de repente elas
tem aquela criança, mas quando ela tá em casa, passa uns dias, ela começa a olhar pra aquele bebê e sente vontade de chorar. Pega no colo, vontade de chorar. Ela vai lá, toda hora olha pra aquela criança. Ela tá olhando, tá com o seu filho, ela sente um medo de acontecer alguma coisa com aquela criança. E ela começa a ficar deprimida. Com o quê? Já vai gerando o quê? Uma depressão pós-parto. Ela tem dificuldade de estar perto de criança. Se não tratar, piora. Quando eu tive o Davi, eu descobri, né, em 2019, que eu tive depressão pós-parto. Porque muitas vezes eu chorava olhando pra ele. E muitas vezes eu pegava ele, dava mamar, e eu chorava. A minha filha falava assim, mãe, por que você tá chorando? Eu falava assim, porque eu tô feliz. Mas não era feliz. Eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sabia por que era. E eu ficava triste de ver, eu olhava pra ele e eu sentia uma dor no peito, um medo de acontecer alguma coisa com ele, porque eu tinha tido um aborto antes dele. E eu sentia aquela aflição interna, olhando pro meu filho. Então eu comecei a ter medo de tudo que tava acontecendo. E aumentou com outras situações. Aí veio a irritabilidade, ele logo teve refluxo. E aí foi aquela história toda que eu já contei pra vocês aqui, da questão de eu descontar certas atitudes dele, né? Coisa de criança, e eu não ter paciência. Então, a depressão pós-parto, tem muita gente que tem isso. Só que tem graus também. Tem mulheres que chegam a fazer besteira por causa da depressão pós-parto. Porque já vem de um histórico deprimido de anterior, e quando chega com um parto, né, com os hormônios à flor da pele, piora. Aí você tem histórias, né, que a gente já ouviu falar de pessoas que fizeram até besteira por causa disso. Também menopausa. A pessoa que tem problema, tá no período da menopausa, a baixa dos hormônios influencia também. É uma mudança do seu corpo. Aí a pessoa fica um pouco mais, né, deprimida, porque a depressão, é o que eu falei, ela quando você passa com o médico, ele te passa remédio para poder estimular os hormônios, a serotonina, a endorfina, né, para poder você ter uma vontade de viver melhor, achar graça em alguma coisa. E na menopausa você tem uma baixa de hormônios. Se você não faz um acompanhamento médico, você tem consequências. Um desânimo, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você acaba ganhando peso. E aí você vai ficando o quê? Deprimida, porque, poxa, eu vou pôr uma roupa, não tá servindo. Poxa, acontece isso, não tá dando certo. E eu sinto o quê? Aquela tristeza. Porque eu tô no período de hormônios, no período de menopausa. A gente fica num conflito. Também é um tipo de depressão que acontece. Então, tratando-se, pode-se melhorar. Com certeza. Aí também tem aquelas pessoas que são sedentárias. Pessoas que não fazem atividade física nunca. Não gostam de fazer atividade física, detestam fazer atividade física, reclama, assim, não quer. Mas a pessoa que não estimula hormônios da felicidade, vamos dizer assim, como é que ela vai se sentir bem? Eu só fico em casa comendo, vivendo ali a rotina do dia a dia, eu vou ficar aqui, uma pessoa sedenta, eu vou engordar, e aí vem a questão que eu falei agora há pouco. Fico triste porque eu tô me vendo mais em cima do peso. E aí vira aquela outra questão. Então, essas são as questões que a gente tem que pensar no fato de você olhar para você. Cuidar um pouco mais de você. Cuidar um pouco mais dos acontecimentos que estão assim em sua volta, né? Porque é algo grave. E é algo que começa bem sutil. Começa apenas com 1 dia, 2 dias deprimido, e depois vai piorando. E quando se vê, dá por si, o negócio tá mais, uma proporção muito maior, tá mais tenso do que parece, né? Assim, depressão tem alguns sintomas. Não quer dizer que são todos os sintomas que vai acontecer, tá? Pode ser que você tenha uma coisa ou outra, pode ser que você não tenha, né? Então vai variar de pessoa para pessoa. Todo ser humano não é igual ao outro, tá bom? Você tem que pensar que todo ser humano, ele é diferente. O que faz bem pra mim pode não fazer bem pra você. Um exemplo claro é eu, Elisângela, eu tenho um problema sério. Se eu comer aveia, ela tranca o meu intestino. Eu sou ao contrário. Aí, pra soltar o meu intestino, eu tenho que comer maçã. Eu sou ao inverso. Se eu comer papaya, qualquer coisa que tem papaina, tranca o meu intestino. Eu não posso comer mamão de jeito nenhum. Eu amo mamão, mas eu não posso comer. Porque tranca o meu intestino. Então, cada pessoa é uma pessoa. Cada organismo é um organismo. Então, às vezes, o que eu falo aqui não é geral. Não existe isso. É regra, não.
Não existe. Cada um tem a sua história, tem o seu conhecimento. Assim, cada um tem, não sabe a sua história. Vai fazer sentido pra tal coisa? Né? Então, tem que ser investigada. A pessoa que tem muito cansaço, como eu comentei aqui, a falta de concentração. É muito triste a gente ver pessoas que não têm concentração. É muito triste, gente. Eu falo isso porque eu conheço alguém muito próximo, assim, de mim, que é anos nessa situação. Tem um humor deprimido, sabe? É um dos sintomas. Você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, um humor assim, sabe? Apático. Não tem interesse para nada. Ela não tem muito interesse, ela não tem prazer em fazer alguma coisa. Tudo que você fala pra ela, tá bom, vou ver, vou pensar. E você fala assim, nossa, eu tô tão empolgada, e a pessoa tá tão assim, sabe? Sossegada, relaxada, que você fala assim, como que pode? Aí a pessoa também se sente muito culpada. É um sentimento de culpa por eu não ter vontade de fazer nada. Aí vira aquela bola, aquela coisa de bumerangue, vai e volta, porque eu me sinto culpada porque eu não tenho vontade de fazer, de acompanhar o seu ritmo. Eu queria muito estar acompanhando você, né? Eu tenho só vontade de ficar deitada, quieta, sentada. Eu tenho só um vazio. Eu não sei explicar que vazio que é esse que eu tenho. Aí eu tenho uns sentimentos assim de não fazer nada, inútil. Sabe, você pegar a sua... sabe, todo começo de ano a gente organiza as coisas, começa o ano com aquela pilha toda. Vou jogar fora papel, jogar fora... Tirar algumas coisas que não tá usando. E a pessoa às vezes não tem essa vontade. Ela fica ali. E se não tiver alguém do lado ajudando, é pior. Só que, vocês já pararam pra pensar que ter alguém com depressão assim, nesse estado, que mexe com a questão física, emocional, humor, mental, é desgastante até mesmo pra nós? Vocês já pararam pra pensar que quem convive com a pessoa deprimida, depressiva, também é risco a gente ficar em depressão? Se eu não me cuidar, eu acabo ficando como ela. Porque eu tô convivendo com ela, eu tô vendo a situação dela e eu acabo tendo quase os mesmos comportamentos que ela. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o quê? Não, eu não posso deixar me influenciar pelo que tá acontecendo com ela. Eu tenho que ser a influenciadora, não ser a influenciada. Se eu convivo com uma pessoa que tem depressão, às vezes pode acontecer o seguinte, eu estar bem, você se sentir mal de estar bem perto daquela pessoa que está tão deprimida. A pessoa que tem depressão, ela sem que ela perceba, ela tá te consumindo a ponto de você ter vergonha de se arrumar, ter vergonha de compartilhar alguma coisa feliz com ela, pra você não ver que ela vai ficar triste por você, tá bem? E isso vai te privando de viver a sua vida. Vai te privando de poder você viver algo novo pra você. Nós temos que entender que quem está doente precisa de ajuda. Mas a pessoa que está doente com depressão, ela tem que querer ajuda. Se ela não quiser ajuda, eu não posso pegar a força e vamos lá, vamos tratar. Não. Ela tem que querer essa ajuda. Primeiro, ela tem que aceitar que ela tem depressão. Porque é muito difícil. Quem tem depressão, aceitar que tem depressão. É muito difícil. Ela fala assim, não, vai passar. Aí passa uma semana, outra semana tá bem, tá alegre. Aí depois ela fica ruim. E vai piorando. Se bobear, vira até bipolar. De tanto que vai oscilando e vai agravando. Porque cada vez que ela entra num estado depressivo, ela vai aumentando. Então, você acaba vendo isso. E você se priva de viver por causa dessa pessoa querida estar próxima de você. Você acha que se você aparecer com ela, vamos dizer, vamos pegar uma mãe. Eu vou pegar a mãe porque minha mãe não mora aqui. Vamos lá. Minha mãe tem depressão. Então, se eu chegar aqui nas redes sociais e falar, nossa, eu tô bem, tô fazendo tal, mas a minha mãe tem depressão. E se ela me vê bem, ou então ela vem na minha casa me vê tão bem, ela vai ficar triste. Porque ela vai ficar, assim, feliz ali na sua frente, mas por trás ela vai ficar triste, porque ela fala assim, eu não tô conseguindo viver como ela. Por que eu não sou feliz como ela? Por que eu não acho felicidade como ela? E aí eu posso olhar minha mãe se julgando, se cobrando por causa da doença, e eu acabar evitando de parecer que eu estou bem perto dela para ela não ficar pior.
Mas aí eu vou ficando ruim também. Porque eu vou acabar mentindo pra mim mesma. E não é o caminho. O caminho é mostrar pra pessoa que tá com depressão, o estado dela não é o normal. O meu estado, sim. Se eu tô bem, se eu faço atividade física, se eu saio, se eu trabalho, se eu não trabalho, eu tô em casa, lavo, passo, cozinho, cuido da casa, saio, faço a caminhada, volto, eu cuido de tudo. Tenho prazer de pôr uma roupa bonita, tenho prazer de, sabe, acordar, trocar de roupa, fazer alguma coisa em mim. Isso eu tenho que mostrar pra essa pessoa que ela também tem que fazer. Tenho que incentivar ela a sair dessa zona de conforto. Essa zona de, sabe, ficar inútil, sem fazer nada. Não me privar. É uma coisa que muitas famílias passam. E a gente atendendo pessoas com depressão, a gente vê muito isso. Quando a pessoa não tá com depressão, ela acaba relatando alguém próximo que tem depressão e ela não sabe como lidar com aquela pessoa. E a melhor forma de você poder lidar com uma pessoa que tem depressão é poder você tentar mostrar pra ela que ela precisa de melhora. Mas não é falando, brigando, é vivendo. Viva o seu melhor. Cuide-se você. Faça terapia você. É igual uma criança. A criança aprende com os exemplos dos pais. Os meus filhos, eles vão aprender com aquilo que eu vivo na minha casa. Então, a pessoa que tem alguém doente, com deprimido, ela vai aprender, vai ter força de ver ali, porque você vai acabar sendo aquela pessoa que está influenciando ela. Poxa, eu quero chegar ao nível dela. E aí você vai falando, nossa, eu fiz terapia hoje, foi muito bom. Aí a pessoa vai começar a aceitar, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, infelizmente, que não aceitam fazer terapia, que ela acha que tem depressão, mas eu vou orar, vou expulsar, vou repreender e vou ser curada. E não é assim. Tem 3 graus de depressão: leve, moderada e grave. A leve é aquele estado deprimido momentâneo, que você consegue ficar ali, depois você consegue sair e pronto, passou. A moderada é quando você tem aquela depressão mais assim, não muito, mas você tem consciência que precisa de ajuda. Então eu vou me tratar, eu vou me resolver o que tá acontecendo. E a grave, gente, é aquela que tem que ir pra psiquiatra, medicamento, aquela pessoa que já tem pensamentos, né, aqueles pensamentos de tirar a própria vida. Então, aquelas pessoas que já começam a não sentir vontade de fazer nada e achar que tá incomodando o outro. E também tem aquelas pessoas que, sabe, pessoas deprimidas, tão depressivas, que elas têm um poder de manipular também quem tá à sua volta, a família. Tem. É muito triste, né? Pessoas que vivem, porque a depressão, ela tem as comorbidades que nós falamos, né? Outras doenças. E aí tem diabetes, porque come em excesso. Tem pessoas que bebem, são alcoólatras. Tem pessoas que usam drogas, fumam, sabe? Pessoas que fumam é aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa que, sabe, acha uma sensação de relaxante ali, uma sensação de bem-estar, de estar bem no cigarro, uma fuga no cigarro ou na bebida. E aí vai agravando. E ela não se dá conta que ela vive triste, não se dá conta que ela vive chorando, ela não se dá conta que ela precisa, sabe, melhorar, ter ânimo para poder fazer alguma coisa. Ela acaba se acomodando e vai agravando. E se eu não trato a depressão, realmente pode virar bipolar ou borderline. A pessoa pensa só em morrer, porque já agravou, tá muito grave. E aí ela só pensa em morte, pensa. E aí, enquanto tá pensando, a gente ainda fala, não, tem como tratar. O pior é quando ela começa a executar, tentar. Aí sim é grave, mais grave ainda. Então, psiquiatra, quando está no estado de depressão grave, bem avançado, psiquiatra para entrar com medicação. O psiquiatra vai medicar os beta-bloqueadores, né, que vem, e tem um outro nome que agora eu não lembro, e o psiquiatra medicando, e a pessoa vai pra onde? Terapia. Gente, não tem como você tratar depressão sem fazer terapia. É fundamental. Como eu falei, eu tenho uma pessoa próxima, ela não faz. Vai fazer terapia. Ela cria 1000 desculpas pra não fazer terapia. Sabe? Ela fala assim, não tenho dinheiro pra pagar um terapeuta. Aí você indica pra poder ser atendida por um estagiário. Mas eu fiz lá, mas demorou me chamar. Ou então a pessoa acha que nem faz.
Porque ela fica, sabe, se enrolando nas conversas. Ela não tem um assunto. Então, a pessoa não demonstra interesse em querer se cuidar. Aí me mostra o quê? Que a pessoa tá mais grave do que parece. E isso vai agravando mesmo. É muito sério, porque vai agravando. E o que é mais triste ainda é saber que tem pessoas que sofrem disso ocultas, quietinhas, isoladas dentro do seu lar. Porque as pessoas têm vergonha de falar que está com depressão. Tem pessoas que têm vergonha de demonstrar que está triste. Sai dentro da sua casa, ela no meio da rua, ela começa a mostrar uma alegria que não existe. Ela começa a mostrar um sorriso no rosto, mas é aquele sorriso, aquele humor deprimido. E quem não é terapeuta, engole, acredita que a pessoa tá bem. Só que tem... Aí por que às vezes chegam umas notícias tristes, assim, tal pessoa tirou a própria vida, tal pessoa fez isso. Tá em depressão, sofrendo, calado, sozinho, engolindo tudo sozinho. Precisa-se ter coragem de se falar sobre o assunto, de se mostrar o que está acontecendo e se posicionar também. Se eu conheço alguém que tem esses tipos de sintomas, né, que é fadiga, falta de concentração, humor deprimido, vamos lá, tristeza excessiva, muito sono, pessoa que nem dorme muito, nem dorme pouco, assim, sabe, aquele sono desregularizado. E olha que tem pessoas que tomam medicação para dormir à tarde. Eu conheço pessoas também que tomam remédio, tipo um medicamento que a pessoa toma pra dormir, pra desligar o cérebro, toma 2 no meio da tarde pra dormir, pra fugir da realidade. Que ela não quer ficar acordada, porque estar acordada traz uma sensação de lembrar da tristeza, de estar triste. Aí ela faz alguma coisa pra poder dormir, né? Não tem vontade de fazer nada, então vou dormir. Aí não tem sono, mas aí ela pega e provoca o sono tomando medicação. Infelizmente tem. Eu conheço, né? O apetite, como eu já falei, que é um dos sintomas, porque a pessoa tem a vontade de comer, comer doce, principalmente doce, gordura, e aí a consequência vem aumentar o peso, e aí piora, porque a pessoa se vê acima do peso, e aí ela fica mais triste ainda. E aí a gordura impede da pessoa poder ter uma vida, uma concentração melhor, porque estar acima do peso, ele reflete muito na sua mente, porque o seu corpo ele trabalha com peso, com a sobrecarga, então acaba trazendo mais dificuldade em ter a sensação de prazer, de bem-estar, né? Aí a pessoa se sente culpada porque comeu demais. Eu comi doce, não dá vontade de comer doce, e aí ela se sente culpada por ter comido demais, e aí depois ela fala que não vai comer. Então é aquela coisa que eu tava falando, né? Uma certa vez eu tava viajando, nós estávamos viajando com um casal de amigos, né? Uma família. E a esposa, ela tinha depressão. Muito sério. E nós estávamos num lugar bonito, acho que era praia, nós estávamos na praia. E todos os dias eu levantava e ia fazer caminhada na praia. E chamava a pessoa, vamos passear? Não, vamos. Aí um dia inventava desculpa, um dia inventava outro e não ia fazer caminhada comigo. E quando chegava a noite, dava um desespero nela pra poder comer. Essa mulher virava assim, querendo doce. E eu ficava assim, meu Deus do céu, não é estranho? Tipo, 10h30 da noite querendo comer doce. Teve um dia que ela pediu pro marido, acho que era 11h30 da noite, se não me engano, ir na padaria comprar um chocolate, que ela tava... detalhe, trancada dentro do quarto. E a gente já tava viajando, né? Alugado o apartamento. E ela pediu pro marido ir comprar o chocolate no meio da noite, 11h30 da noite. E ele foi. E eu fiquei olhando naquele e falei assim, na época eu não era terapeuta, né? Nem sonhava ser terapeuta naquele tempo. Mas eu fiquei indignada. Falei, como assim que a pessoa... Ela manda assim, vocês vão lá e compram assim, doce. E ela fica pedindo as coisas dentro do quarto. E todo mundo leva pra ela dentro do quarto. Eu falei, vamos, levanta e me pegar. Eu pensava comigo, né? Mas eu não falava nada. Também não ia lá passar a mão na cabeça. Porque isso é de mim. Não ia lá passar a mão na cabeça do lar. E a pessoa ficou. Em vez de aproveitar os dias que nós estávamos lá viajando. Não. E aí, ela quis inverter a situação. Porque você não liga pra mim. Porque você sai fazer as coisas. Nem tá prestando atenção que eu tô mal. Aí eu falei pra ela. Falei assim, eu vim pra aproveitar a viagem. Eu não vim pra ficar trancada dentro de um quarto. Eu tô num lugar bonito. Eu vim pra não ficar presa. Se fosse pra ficar presa dentro de um quarto, eu tinha ficado na minha casa.
Então, eu vim para poder fazer caminhada. Eu vim para poder passear. E eu não posso ficar acompanhando a sua tristeza, porque a tristeza é sua, não é minha. E aquilo, eu falei, gente, realmente eu não era terapeuta, tá? Faz uns anos já isso. E a pessoa ficou magoada comigo. Ficou mais magoada ainda comigo porque eu falei dessa forma pra ela. Mas será que eu fui errada? Porque eu não acho assim. Eu acho que nós temos que nos cuidar. Tem que aproveitar as oportunidades. E eu peguei e falei nessa maior simplicidade pra ela. Só que ela ficou mal. Porque ela me via fazendo as coisas que ela não estava tendo vontade, que ela não conseguia fazer. Então ela queria que eu ficasse refém também dela. Assim como todo mundo estava ficando. E eu não fiquei. Então, nós temos que se posicionar. Não permitir que a pessoa que está doente nos deixe doente também junto. Não, se você não quer fazer, tudo bem, mas eu quero fazer. Você não quer ir? Tudo bem, eu quero ir. Eu não posso ficar presa junto com você. Porque cada um tem uma oportunidade. Se eu se eu tenho alguém perto de mim e eu quero, um exemplo, ir no cinema. A pessoa, eu não quero ir no cinema, é muito barulho, muita gente, eu não quero ver. Tudo bem, então eu vou no cinema. Mas eu gostaria muito que você fosse comigo. Mas você não quer ir? Eu gostaria de ter uma companhia do meu lado. Mas a pessoa, dependendo do grau da depressão dela, ela não vai sair. Ela não vai ter facilidade de sair. Porque aqui dentro dela é como se não fosse, nossa, não tem nada a ver, não precisa disso. Não preciso. Ela não tem vontade, gente. É uma coisa muito triste mesmo. Então, que nós possamos, assim, pegar essa doença, depressão, e olhar com um olhar acolhedor para quem tá perto. Sim, eu vou acolher. Mas tentar mostrar pra ela que ela precisa de ajuda. É difícil? É. É cansativo? Muito. Ter alguém na sua família, ter alguém próximo de você que tem depressão. Mas, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Que Deus, ele nos ajuda. Como eu já contei aqui pra vocês em outras lives. Né? Tem várias pessoas da igreja, da Bíblia, que também tiveram depressão. Gente, eu creio assim, né? Você vê Elias, você vê Jó. Não vai falar assim, lá a Bíblia não tem escrito a palavra depressão. Não tem escrito isso na Bíblia. Mas o histórico da pessoa, você vai deduzir que a pessoa estava com um estado deprimido. Tristeza excessiva. Você acha que tristeza excessiva você não é? É. Está muito triste. Isso é depressão. E na Bíblia teve pessoas, como eu já contei aqui, eu já contei da Diana, já contei de Sara, já contei, falei sobre Jó, falei sobre Elias, falei Jonas, que quis fugir, aí se escondeu lá dentro, né, quis fugir. Gente, nós temos que parar com essa história de pensar assim, não, depressão é coisa do lapeta, não é. Depressão é algo aqui dentro, é uma doença no estado emocional que é um comportamento da nossa mente, é algo que tá dentro da gente, assim, que nós temos que a gente tem que tratar, porque é um estado mental, uma doença que tá aqui dentro. E para poder melhorar, eu tenho que falar. Eu tenho dificuldade de falar, mas eu tenho que conversar. Eu vou passar com o terapeuta, o que eu vou falar para esse terapeuta? Tenho que falar, eu tenho que tratar. Porque, gente, é grave. Quando chega num estado muito grave, vai piorando mais ainda. Então, precisa, sim, de um acompanhamento médico, precisa, sim, de um profissional, um bom psiquiatra que possa estar acompanhando junto, um bom terapeuta que possa estar ali, né, dando aquele apoio. Porque, vocês sabiam que a depressão atinge em torno de 3 a 5% da população em geral, em pacientes clínicos, são 3 a 5%. Isso são os estudos que estão ali, mas fora aquelas pessoas que não vão ao médico, fora aquelas pessoas que não falam, que não sabiam, como no meu caso, né? Isso, a gente pode ver que tem 9 a 16% das pessoas são internadas, pessoas que estão internadas que ficam ali deprimidas. Também, pessoas que pacientes que estão em ambulatório, que vão até o médico, tá com depressão, ou passa com psiquiatra também. Ou então pessoas que são erroneamente diagnosticadas, mais 5 a 10% da população. É muita gente. É muita gente.
Por que que nós temos que tratar isso? Porque se a gente não souber tratar corretamente, pegar uma pessoa que tem depressão e não tratar corretamente, ela vai piorando, piorando, e vai se passando anos e anos e anos, e vai causando mais e mais e mais problemas. Aí a família fica cansada, a pessoa não trabalha mais, porque ela não consegue render mais, ela não tem como aumentar a amizade. Será que as pessoas vão ter paciência? Os amigos vão estar próximos o tempo todo? Porque você vai perdendo as pessoas próximas. E aí vai aumentando o risco da pessoa se sentir desesperada a ponto de querer fazer uma loucura. Tirar a sua própria vida. Então, é muito sério. A gente tem que pegar e acompanhar, tentar orientar, mostrar casos de pessoas que foram tratadas, que tiveram problemas de depressão, saber falar, porque quando eu consigo falar com o outro, eu consigo expor aquela minha dor. Às vezes a pessoa que tem depressão, ela não fala, porque ela fala assim, você não vai me entender. Não adianta eu falar pra você. Eles falam assim pra gente. Você não vai entender, não adianta eu falar pra você, porque já passou, já aconteceu, você não vai compreender o que eu tô passando, tô sentindo. E aí, por que eles não querem na terapia? Por causa disso, porque eles acham que na terapia, a terapeuta não vai resolver o caso deles. Então, a família que tem alguém assim, começa a chegar a um ponto que tá se esgotando. Aí começam também a entrar em depressão. Gente, não é fácil. Pra vocês que estão aqui ao vivo, né? Me conta aí, você conhece alguém que tem depressão? Pra vocês que vão falar, que estão assistindo depois, né? Gravado, me deixa nos comentários. Você conhece alguém que tem depressão? Estado leve, moderado, grave, a ponto de quase ser um bipolar ou um borderline? Me conta, porque eu acho que todo mundo conhece alguém. E aí tem as causas, tem as questões, causas, tem as causas da vida, né, que acontece. E também nós temos que cuidar o tempo todo, né? Todo mundo sempre vai ter, né? A gente vê aqui, né, a pessoa que tem depressão, ela acaba se sentindo um fardo para a família. E às vezes ela manipula toda a família. Ela tem um poder de manipulação. Então nós temos que saber lidar com esse tipo de pessoa, saber lidar com esse tipo de doença. E não deixar que ela vá sozinha fazer as coisas assim. Ir no médico, o marido tem que acompanhar, ou se é o esposo que tem depressão, a esposa tem que acompanhar. Precisa ter alguém para poder estar junto. Porque ela precisa estar sempre acompanhada de alguém nas consultas. E pegar essa pessoa, ser mais duro possível. Porque não é fácil. Mas é capaz. E você não se deixar ser levada, tá? Pra quem é cristão, eu creio assim, que Deus, ele cura. Com certeza Deus cura. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu acho que Deus, ele deixou o livre-arbítrio para cada um. Então, eu tinha depressão, só que eu era irritada. Não ficava deitada. Se tem pessoas que têm depressão, que têm facilidade de se permitir, tá? São pessoas que tem alguém que cuide dos filhos, que cuida da casa, né? Que tem alguém que ajude, que auxilia ali. Quem não tem, no meu caso, eu não tinha, né, alguém que me ajudasse aqui em casa. Então, eu tinha que levantar, cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, das coisas. Então, eu ocupava minha mente mais para poder não ficar tão triste. Mas tem pessoas que não têm essa ajuda. Que tem essa ajuda, no caso, que tem essa ajuda, e aí ela se permite simplesmente a ficar vivendo ali sua tristeza. Vivendo a tristeza, vivendo ali sua amargura. Vamos dizer, as suas mágoas, chorando suas pitangas. Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém quer falar comigo. Ela quer, ninguém isso, ninguém aquilo. E não pode ser assim, tá? É muito fácil eu falar pra vocês assim, olha, faz isso, isso e isso. Aí você vai falar assim, mas Elisângela, você não sabe como que é, porque eu tenho uma pessoa, mas eu tenho alguém próximo sim que tem. E eu tenho que me policiar no que eu falo com ela. Porque se eu não falar com ela direitinho, ela acaba me dominando.
Então eu tenho que me policiar. Porque a gente acaba ficando doente de ver, né? Que a pessoa tá ali, aí você evita de falar certas coisas, a pessoa, de mostrar certas coisas, a pessoa, pra ela não ficar mais triste. Mas se a pessoa não quer ajuda, aí você fala com a pessoa que tem depressão, você quer ajuda? Quero. Quero ser curado? Quero. Mas na primeira oportunidade que tem uma recaída. E a outra coisa, tá? Quem tem depressão sempre vai ter uma recaída. Sempre vai ter que tomar cuidado para gatilhos, para não ter uma recaída. A tendência vem. Porque eu creio que a depressão é algo que é do inimigo, né? Com certeza. A depressão, porque você vai ficar triste se eu não me policiar naquilo que eu tô sentindo. Eu vou me permitir ficar vivendo a tristeza, eu vou ter uma recaída na depressão. E aí eu vou ficar irritada por causa disso e aquilo. Então o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que reagir. Eu fico triste 1, 2 dias, no terceiro dia eu preciso ressuscitar, entendeu? Alegria, né? Ficar 3 dias, a gente tem que ressuscitar a alegria, vai buscando alegria, ficar feliz com a situação, com a vida, porque isso faz parte, tá? Isso é necessário, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês mais um pouquinho da canção. Eu gostaria muito que vocês pudessem, sabe, ouvir a canção, que há um lugar de descanso em ti. Há um lugar que nós podemos, assim, descansar. Há um lugar que nós podemos saber que Deus cuida. Há um lugar que nós podemos saber, ter a certeza que Ele preenche. Se eu tô triste em excesso, se eu não tenho vontade de fazer nada, peraí, o que tá acontecendo comigo? Busque ajuda. Busque ajuda. Vá atrás de alguém. Vá atrás de alguma ajuda. Terapeuta. Se você tem pastora, converse com pastora, converse com pastor. Mas só se você confiar muito nele. Porque se ele for daquele tipo de pastor que tudo é lapeta, não vai resolver, porque tem coisas que nós temos que fazer. E eu tenho que saber que o meu lugar é com Deus. E o Senhor não tem, onde tem o Senhor, não pode ter tristeza. Então, se eu tô triste hoje, amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã, se eu não tenho vontade de fazer nada, tenho vontade de pegar tudo e sumir, peraí, isso não é de Deus. Isso não é o certo. O que é certo é eu ter um lugar que eu possa descansar, um local que eu me sinta bem. Então, que nós possamos nessa manhã entender que todo mundo tá sujeito, sim, a ter depressão. Todo mundo tá sujeito a passar por dor, por tristeza, desânimo. Mas eu também tenho que saber que eu tenho que me levantar. Eu tenho que dar esse gostinho, sabe, pra Deus. Mostrar pra Deus, mostrar pro diabo assim que eu tô conseguindo porque Deus tá comigo. Eu consigo, eu posso, porque é aquele que me fortalece, tá me dando força, tá me dando graça. Então creia que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida. Que você possa crer, acreditar que onde você está, se é um lugar de tristeza, não é o seu lugar. Se é um lugar que está desanimado, não é o seu lugar. Se é um local que você está, que não tem alegria, humor, felicidade, esse não é o seu lugar. Nós somos feitos para trazer alegria, né? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Então eu tenho que, quando eu me alegro no Senhor, é quando eu estou forte, porque eu sei que Ele está comigo, eu não estou só. Eu posso estar só de pessoas, mas eu não vou estar só espiritualmente. Então que você possa saber que essa semana vai ser uma semana que você vai sentir a alegria, vai se sentir no melhor dos lugares, vai se sentir no local melhor que é o local. É o lugar perto do Senhor. Sabe? Tem um lugar, até nessa canção aqui fala, né? É muito lindo que ele fala assim, que é um local que é onde as pessoas... Vou até pausar aqui, ó. A letra da canção fala assim, há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Há um lugar de vitória em meia guerra. E o lugar é onde? Perto do Senhor.
Eu não posso ser, sabe, tá no local de tristeza, de angústia, porque tá sendo influenciada pelas tristezas, pela angústia. Não. Eu tenho que estar no local que eu tenho que influenciar as pessoas a estarem alegres, felizes, mostrando, né? Eu tenho que ter aqui os sonhos, a um local onde os sonhos não se abortam. O temor não me enrijece. Gente, quando se perde é que se ganha. Nós temos que estar nesse local. Perde, eu perco. Quando eu perco a alegria, quem ganha é a depressão. Eu tenho que fazer o quê? Perder a depressão e ganhar alegria. Então, que você possa entender que todo local na nossa vida, todo local na nossa vida aqui é o quê? É estar no local que nos faça bem, nos sentir bem, acolhida, amparada. Família. A família é o nosso bem maior, é os que nos querem primeiramente bem. Deus, né? Pessoas possam sentir-se acolhida com o Senhor. Então, essa semana seja uma semana de libertação, de transformação e de cura. Mas que se você conhece alguém que tenha depressão, você compartilha essa mensagem, compartilha essa live, coloca essa canção para ela. E você pode falar assim, olha, eu conheço um terapeuta, conheço um psiquiatra. Você quer que eu fique com você? Eu tô aqui, ó. Pego na sua mão junto com você. Você não está só. Eu estou com você. Porque você é muito preciosa pra mim. Ou precioso pra mim. Eu me espelho na sua vida. Então eu quero que você se levante. Eu quero que você ande. Eu quero que você viva. Você testemunhe para as pessoas que estão ali aprisionadas na tristeza, desanimadas. Que você conseguiu porque você teve alguém e eu sou esse alguém. Essa semana que você consiga pegar alguém assim, bem dessa forma, e mostrar pra ela que você não pode nada, mas aquele que tá dentro de você pode. Se eu tenho um espírito alegre, como diz a palavra do Senhor, um espírito alegre formoseia o rosto. Se eu tenho um espírito alegre, aqui dentro tô feliz, eu vou conseguir irradiar essa felicidade. Porque eu vou ter sabedoria de como falar com ela. Eu vou saber como chamá-la para poder melhorar. Então, que você possa pegar essa pessoa que está enferma, se é família, vizinho, parente, se é conhecido, paciente, terapeuta, pegue e vá, tá bom? Uma ótima semana para vocês, tá? Uma semana de bênção, de vitória. Na próxima semana estarei aqui falando também sobre alguma doença. Provavelmente eu vou falar sobre ansiedade, né? E aí nós vamos entrar numa série de doenças. Ou vou pegar, dependendo como for os comentários de vocês, eu falo mais sobre a depressão, sobre borderline, sobre bipolaridade, tá bom? Então eu quero que vocês compartilhem, mostrem. Se vocês têm alguém que realmente precisa de ajuda terapêutica, mostre a live, chame, indique o instituto, tá bom? Tá todo mundo que tá aqui comigo. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada mesmo. A live vai ficar aqui no meu Insta, mas eu vou colocar no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês, um beijo pras meninas que estavam aqui comigo, tá mandando comigo aqui, né? A Rejane, a Dri, beijo pra você, pro Márcio, tá? A Vera, e todas as outras que mandaram aqui mensagem pra mim, tá bom? Compartilhe, eu vou colocar depois no meu Stories o link da mensagem quando estiver no YouTube. Eu estava hoje até maratonando as minhas lives lá no YouTube, a da Mulher Virtuosa. Nossa, eu fiquei encantada de me ver falando. Então eu quero que vocês compartilhem também, tá? Rejane, beijo, tá bom? Tchau, meninas, uma ótima semana. E comentem aí se vocês conhecem alguém ou não, tá? Beijão!